Bom dia, gente. Eu me chamo Alana Pombo, sou médica veterinária formada pela UFRA e atualmente sou aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Produção Animal na Amazônia. O meu orientador é o professor Fred, e ele foi também meu orientador durante o TCC. E esse trabalho que eu vou apresentar agora para vocês foi o trabalho que eu desenvolvi durante a minha graduação, que virou meu TCC. O título é Desenvolvimento ósseo gestacional da cutia, da Ziprócta fuliginosa, por meio da ultrassonografia. Bem, fazendo um rápido link aí para vocês, como a Jess falou e o professor enfatizou, é importante a gente conhecer sobre a fisiologia óssea para a gente compreender o desenvolvimento dos animais e a importância, né, de toda a fisiologia e como tudo está linkado e tem relação no corpo do animal. Bem, dando uma rápida introdução para vocês, a cutia é um animal que apresenta maior porte dentre essas 3 espécies do gênero da Ziprócta, a fuliginosa que apresenta maior porte. São animais que têm hábitos terrestres, como vocês podem ver aqui na imagem, ela tem essa pelagem escura, com essas pontas dos pelos esbranquiçadas, e os adultos pesam em média de 3,5 a 6 quilos. E eles possuem longevidade em cativeiro de 18 anos. Eles são animais que se reproduzem durante o ano todo, alcançam maturidade sexual quando tem, em média, uns 6 meses de idade. O período gestacional dura cerca de 104 dias, variando de uma espécie a outra, e eles podem até ter 4 filhos por gestação, sendo que a média por ano é de 2,5 filhotes por ano. A sobrevivência do neonato está muito ligada às épocas de fartura de frutas. Então, aquelas épocas em que tem uma grande quantidade de frutas na floresta, provavelmente eles têm a maior probabilidade de sobreviver. Tem uma ampla distribuição geográfica aqui na América Latina, sendo que a gente encontra ele nas áreas da Amazônia brasileira e peruana. Também podemos encontrar nas áreas de floresta boliviana, colombiana, do Equador e da Venezuela. Bem, de acordo com o IUCN, de acordo com a lista, né, feita pelo IUCN, a lista de animais ameaçados de extinção, que é essa Red List, a cutia ela está classificada ali como um animal que tem pouca preocupação com relação à extinção, né? Então ele é pouco preocupante. Bem, o objetivo geral do trabalho foi descrever o desenvolvimento ósseo intrauterino, ou seja, durante ali o seu desenvolvimento como feto da cutia por meio da ultrassonografia. Os objetivos específicos foram identificar em que momento ocorreu ossificação dos esqueletos axial e apendicular, avaliar as tendências de crescimento ósseo intrauterino, enfatizando, como a Jéssica também falou, foi estudado o desenvolvimento de fetos. Logicamente, após o parto, ele vai prosseguir com o seu desenvolvimento. E estabelecer medidas ósseas como parâmetros para a determinação da idade gestacional. Quanto ao referencial teórico, vou falar um pouco sobre os aspectos gerais dos hábitos desse animal e a caça dos mesmos. Como eu disse, eles são animais de hábitos terrestres e normalmente eles têm hábitos diurnos. Porém, eles podem ter alteração desses hábitos, tornando-se animais noturnos, principalmente em áreas nas quais eles são caçados. Eles normalmente andam em pares e ocupam mais ou menos uma área aí de 1 a 3 hectares. E são animais que habitam áreas de florestas. Normalmente eles se abrigam em áreas de troncos próximos às árvores e árvores próximas às margens de rios.
eles são animais extremamente ágeis que se locomovem com bastante velocidade. Não sei se vocês já foram em algum momento aí visitar o Emílio Guild Museu ou até mesmo o Bosque. Tem lá umas cutiazinhas que ficam soltinhas e lá por lá, né, pela área. E eu sempre me lembro, assim, da imagem de elas fazerem essa exata posição que elas estão aqui na imagem. E quando elas percebem que tem alguém olhando para elas, elas fogem muito rápido. Bem, elas têm uma alimentação bem variada. Elas comem desde frutos, plantas e algumas espécies também se alimentam de pequenos invertebrados. Elas têm uma função muito importante na manutenção da floresta, visto que elas têm um hábito de meio que guardar frutas ou sementes, elas cavam e guardam essas frutas nas épocas que tem escassez de alimento. Então, meio que de forma inconsciente, elas acabam por plantar enterrar essas sementes, sendo assim consideradas dispersores de sementes. Aí aqui tem duas espécies de árvores em quais elas costumam, na verdade, plantar essas sementes, que é o jatobá e o brejaúva. Então, é muito importante como dispersores de sementes. As cutiás são animais muito caçados por povos tradicionais amazônicos. Normalmente, eles são caçados mesmo para consumo próprio desses povos, como caça de subsistência. No entanto, assim como outras espécies de animais, como a paca, o catitu, eles são vítimas, né? Esses animais são vítimas da caça esportiva ilegal. Infelizmente, grande parte dessa carne é vendida em feiras e ela é muito apreciada por determinados consumidores aqui da Amazônia. E elas têm um alto valor agregado à carne. E como a gente sabe, né, se existe um mercado para consumir isso, então, infelizmente, a caça ainda vai continuar existindo. E são animais também que são alvo de tráfico. Quanto aos aspectos reprodutivos, o ciclo estral desses animais dura em média de 24 a 31 dias. A placenta é do tipo discoidal hemocorial e o aparelho reprodutivo é composto por essas porções. Eles possuem 2 córneos uterinos independentes, 2 ovários de coloração amarelada, que está aqui. A cervix ela é independente e possui a vagina e a vulva. Bem, quanto ao desenvolvimento ósseo, como a Jessie já explicou nas outras aulas para vocês, o sistema esquelético ele tem uma função muito importante. Dentre elas, promove o suporte para o corpo do animal, assim como o sistema esquelético, justamente com o sistema muscular formando o sistema musculoesquelético, promove a locomoção dos animais. O sistema esquelético também, ele promove a proteção, como, por exemplo, o crânio, ele promove a proteção do cérebro, e ele também, os ossos, eles são tidos como fonte de reserva de alguns minerais, como cálcio e fósforo, como explicado pela Gessiane anteriormente. A osteogênese, durante o processo de osteogênese, que é a formação do osso, como a Jessie também já explicou para vocês, existem 3 linhagens de células relacionadas a esse processo, que são os somitos, responsáveis pela formação do esqueleto axial, que no caso é o crânio, vértebras e costelas, a placa mesodérmica lateral, responsável pela formação do esqueleto apenticular, e a crista neural cranial, que ela é responsável pela formação dos arcos branquiais, ossos craniofaciais e da cartilagem.
Bem, eu vou falar rapidamente aqui para vocês sobre isso, porque a Jéssica já explicou também. Como vocês sabem, o osso tem umas divisão dividido em partes. Existem as epífises, que são as partes das pontas dos ossos, e a diáfise. E as células envolvidas no processo de formação do osso são os osteoblastos, responsáveis pela síntese da matriz óssea e da reconstrução dos ossos. Os osteócitos, que estão envolvidos na manutenção dessa matriz óssea, eles são derivados do osteoblasto, e os osteoclastos, que estão relacionados com a reabsorção da matriz óssea. Como vocês viram também, existem dois tipos de processos relacionados à formação do osso, que é o processo intramembranoso e o endocondral, sendo que o endocondral, como vocês viram, existe esse modelo cartilaginoso, que aos poucos vai sendo substituído pela matriz óssea, formando o osso no final. Como a Jessie disse também, a gente não vê nos fetos estudados, a gente não vê o osso formadinho aqui por completo, por conta dele ainda não ter nascido. Ele vai continuar essa formação após o parto. Quanto aos materiais e métodos, os aspectos éticos, o meu projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética do Instituto Chico Mendes e também foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRA. Não sei se vocês sabem, mas qualquer trabalho que a gente queira desenvolver, que a gente de alguma forma vai utilizar animais, é muito importante que a gente tenha o parecer, o aval desses comitês, principalmente do comitê da UFRA, se você for desenvolver algum trabalho na UFRA com que use animais, mesmo que que não estejam mais vivos, é necessário ter essas permissões. Quanto ao local e coleta de material, foram utilizados 33 embriões e fetos de cutia, provenientes de 2 localidades da floresta amazônica, coletados entre os anos de 2000 e 2016. Foi feito um manejo participativo com essas comunidades e, por meio da doação voluntária, a gente recebeu material. Bem, esses 2 locais, né, que vieram os materiais foi as comunidades próximas aí ao rio Iavaré-Mirim e do Largo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Amanã. O rio Iavaré-Mirim fica na Amazônia peruana, creio eu, e o Lago da Reserva fica aqui mesmo na Amazônia brasileira. Foi feita uma parceria entre pesquisadores, no caso com o meu orientador, que é o professor Pedro. Ele foi nessas comunidades, fez um treinamento dessas comunidades para que aquelas partes em que não fosse consumida dos animais pudesse ser reaproveitada para uso na pesquisa. E foi feito de forma que não se incentivasse mais a caça. Então, não foi incentivada a caça, foi apenas reaproveitado a caça que eles já faziam rotineiramente para consumo próprio, e foi ensinado a eles como retirar os órgãos internos que eles fossem consumir, para que houvesse menor perda, para depois ser armazenado em formol para a gente ser levado para as universidades, no caso a UFRA. Foi feita essa doação voluntária, essa parceria entre a comunidade e comunidade acadêmica. Todos os materiais coletados foram armazenados em formaldeído a 4%, e a fase embrionária e fetal foi determinada de acordo com o Comitê Internacional de Nomenclatura Veterinária Embrionária. Bem, a gente fez várias mensurações, biometrias, dentre elas foi realizado a biometria externa, que no caso utilizou-se essa fita para mensuração do comprimento total dorsal,
quero que vocês lembrem muito desse nome, comprimento total dorsal, porque eu vou falar muito dele daqui para frente. E foi também feita a mensuração cranial caudal. Além disso, também todos os animais foram pesados na balança de precisão. Utilizou-se como método o exame ultrassonográfico, o equipamento foi utilizado, foi esse que vocês podem ver aí. Foi utilizado esse transdutor eletrônico linear multifrequencial no modo B. Bem, utilizando, né, o aparelho ultrassonográfico, por meio dele, a gente visou detectar e medir as porções mineralizadas, como a Jéssica falou, as porções hiperecóicas, que são essas porções mais esbranquiçadas, e as não mineralizadas dos ossos. Foi feito o diâmetro biparietal do crânio, como vocês podem ver nessa imagem aqui, o diâmetro biparietal, o diâmetro occipitofrontal e a circunferência craniana. E também a gente observou se havia a presença ou não de costelas e vértebras, e a partir de que momento a gente podia observar essas porções nos animais. Bem, no esqueleto apendicular foi feita a mensuração do comprimento e largura da diáfise mineralizada, o comprimento total da diáfise e das epífises, que são essas porções mais extremas dos ossos, e dos centros secundários de ossificação, como já se falou. Foi feito também a mensuração do comprimento total da escápula e do comprimento da parte mineralizada e a largura. E da clavícula foi feito somente o comprimento total. Esses dois pontinhos aqui. Foi também desenvolvido uma fórmula matemática, como vocês podem ver aí, a gente usou 2 programas, que foi o Software Cover Expert e o Estatística, para fazer toda a estatística e também produzir os gráficos que vocês vão ver mais à frente. Foi utilizada essa fórmula base desenvolvida por Huggett Withers, no qual W é o peso dos fetos de uma ninhada, que no caso foi utilizado os 147 gramas. E A corresponde à velocidade do crescimento fetal específico, T é a idade fetal e T0 é o intercepto no eixo do tempo, sendo que utilizou-se 20% da idade gestacional, que no caso a gente considerou aqui 104 dias. E aí gerou essa fórmula, que a partir dela a gente pode inferir a idade fetal dos animais. Quanto aos resultados, a gente fez de acordo com a média feita da biometria externa de todos os animais, a gente chegou a essa média que o TDL é de 14,62, com essa pequena variação de 0,8, com essa variação de 0,8 a 24,3. E relacionando a idade gestacional com o TDL. E a gente percebeu que ele tem uma relação linear positiva muito alta, ou seja, à medida que o TDL lá, que é aquela medida que vocês viram lá na imagem, à medida que ela vai crescendo, logicamente, a idade gestacional do animal vai aumentando também. E grande parte dos animais está dentro do intervalo, né, esperado de crescimento. Quanto ao esqueleto axial, que são, no caso, o crânio, as vértebras e a costela, a gente percebeu que animais que tinham TDL maior ou igual a 8,2, ou seja, que eles estavam ali mais ou menos de acordo com a fórmula lá matemática, já estavam mais ou menos com 53 dias
de gestação, ou seja, metade da gestação, eles já apresentavam o aparecimento da mineralização de crânios, vértebras e costelas. E a gente percebeu o quê? Que a partir de TDL de 8,2, 100% dos animais já tinha mineralização dessas porções. Sendo que, normalmente, né, o esqueleto axial normalmente é um dos primeiros, né, a apresentar mineralização. Aí, após isso, foi feito o esqueleto apendicular. A gente tirou a média aí que animais com TDL de 8,2 já apresentavam a mineralização desses ossos do esqueleto apendicular, que nos ossos, no caso são esses ossos dos membros torácicos e pélvicos, ou seja, metade ali da gestação já tinha animais que já estavam apresentando a mineralização dessas porções. Quanto também à porção do pubis, metacarpo e metatarso, somente a partir de animais que tinham TDL de 9 centímetros é que a gente já observou que tinha alguns animais ali que também já apresentavam mineralização, sendo que o talos foi, em comparação aos outros, foi o que apresentou uma mineralização um pouco mais tardia, ou seja, mais próximo ali do nascimento, é que ele já começava a apresentar uma mineralização. Aqui são os gráficos da relação entre o comprimento total dorsal e as medidas ósseas de diversas porções da pelve desses animais. Aí, de acordo com esses cálculos, essas pequenas fórmulas aqui, a gente poderia inferir que a partir de tal idade, provavelmente já tinha mineralização. Aqui são as curvas de probabilidade para ocorrência de mineralização. A gente pode ver aqui que, por exemplo, animais que tinham TDL de 10 já possuíam 100% de probabilidade de ter a mineralização do esqueleto axial. Já aqui, nesse último gráfico aqui, a gente pode ver que, por exemplo, animais que tinham TDL de 18 já tinham mineralização de todas essas porções aqui, como fêmur, fíbula, talos, calcâneo, das falanges, já tinham 100% de probabilidade de possuírem a mineralização dessas porções, porém, elas não tinham a mineralização ainda da porção distal do tarso. Quanto aos núcleos secundários de ossificação também, eles são os que demoram mais a aparecer, sendo que aqui pelo gráfico a gente pode notar que os que apresentam TDL de 13,2 já possuíam mineralização aqui dessas porções, desses núcleos. Ou seja, já próximo ali quase no final da gestação, estava começando a mineralizar. A mesma coisa para esses núcleos, sendo que aqui é bem mais próximo do final, quase próximo do parto, ele já possuía a mineralização, sendo que essa mineralização a gente entende que ela prosseguiria no pós-parto. Com isso, animais com TDL de 21,5 já apresentavam mineralização na maioria desses núcleos. Sendo assim, quanto às medidas ósseas do TDL, as medidas do crânio mostraram uma forte associação com o TDL. E as medidas de ossos longos, como o comprimento da diáfise mineralizada, tinham uma forte associação também com o TDL. E também percebemos que houve a forte associação do comprimento da diáfise mineralizada com o TDL nos ossos longos dos membros torácicos, como rádio ulna, e dos pélvicos, como tíbia e fíbula. Bem, quanto à discussão, uma das grandes dificuldades, eu acho que para mim, para a GS, e não só, eu acho que para todo mundo que
trabalha com espécies selvagens é que, infelizmente, a gente mora na Amazônia e não existe muitos estudos, por incrível que pareça, não existe muitos estudos relacionados a espécies selvagens, e principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento ósseo de animais. Pouco se estuda sobre isso, e acredito que os trabalhos que a gente está desenvolvendo, eu acho que são um dos primeiros aí que estão sendo produzidos com relação a isso. E a gente pode perceber também que técnicas e equipamentos diagnósticos, como o ultrassom, eles auxiliam a gente no que diz respeito à pesquisa, ao estudo do desenvolvimento gestacional dessas espécies, visto que, por exemplo, o ultrassom, ele é um método menos invasivo quando comparado a outros métodos. Dificilmente, dependendo da espécie, dificilmente vai precisar ser sedado ou algo do tipo, às vezes só precisa de uma contenção, e isso auxilia muito. Para discutir os resultados obtidos, eu usei como base os trabalhos desenvolvidos, que são esses daí do Souza et al., que ele fala um pouco sobre a cutia, sobre o desenvolvimento do fetal da cutia, da PACA também, que foi desenvolvido pela Jessie, e do Punaré. E também alguns dados sobre rato de laboratório, visto que ele é roedor, enfim, todos aí na mesma família. Quanto à mineralização do esqueleto axial, a gente pôde perceber que a partir de 53 dias de gestação, ou seja, 51% do período gestacional, já havia mineralização dessas porções, que no caso lá eu mostrei para vocês, do crânio, das vértebras e da costela. No crânio, a gente pode perceber que na cutia, com 53 dias já havia essa mineralização, porém a PACA, ela apresentou mineralização dessa porção muito mais precocemente. Mas isso também está muito relacionado ao fato de, normalmente, a gestação da PACA, normalmente a fêmea gesta apenas um feto, enquanto que da cutia, como eu falei lá no início para vocês, pode ter até 4 filhotes, sendo que normalmente a gente vê 2 filhotes por gestação. Então, isso não influencia no desenvolvimento ósseo. Imagina que o corpo da fêmea ali e o corpo também do feto está, por exemplo, da PACA, está levando toda a sua energia para gestar um único filhote, sendo que da cutia são 2 filhotes, então demanda de muito mais energia para desenvolver esses fetos. Já do Punaré também, ali teve resultados muito próximos aos encontrados da cutia, ali mais ou menos próximo à metade da gestação. Ele tinha também a mineralização dessa porção, que é o crânio, e do rato de laboratório já foi bem mais tardia, sendo que também o rato de laboratório, ele costuma gestar muitos filhotes. E Souza et al., ele relata que a mineralização do crânio em fetos da Zipropta phrenolopha, que é outra espécie de cutia, ele ocorreu a partir de 45 dias de gestação, sendo que 50 dias de gestação da cutia, nesse mesmo trabalho, eles puderam averiguar a presença já de porções como estômago, pulmão e fígado. Quanto às vértebras também, a partir de 53 dias de gestação, a gente pode também observar a mineralização dessas vértebras, sendo que na PACA é muito mais precoce e no rato de laboratório a presença dessa porção é muito mais tardia.
sendo que no trabalho de Souza, que foi feito com diazepropyl, percebeu que o aparecimento dessas quanto o esqueleto, que são os ossos da pelve, como vocês viram lá no resultado, na metade também da gestação da cutia já havia mineralização do esqueleto apendicular. Da paca, que é um animal precocial também, ocorreu essa mineralização, o aparecimento dessa mineralização com 49 dias de gestação. E a da cutia teve resultados muito próximos com do punaré. E do rato de laboratório foi mais tardio. Do pubis, a gente notou que com 56% do período gestacional, a gente já começou a notar a mineralização do pubis, o que teve um resultado muito próximo com o da paca. E porções do carpo e metatarso também foram muito parecidos os resultados encontrados. Bem, o que a gente pode inferir sobre isso? Que o crescimento do esqueleto apendicular, ele está muito relacionado à necessidade de que essas porções estejam bem desenvolvidas para o neonato poder acompanhar a mãe, né? Como a Jessie disse anteriormente. A cutia, ela é uma presa, e então, como a própria Jessie disse, ela não, o filhote, ele não pode se dar ao luxo de ficar ali o tempo todo com a mãe para poder se desenvolver. Não, ele tem que nascer praticamente assim, de forma bem grosseira, falando para vocês, pronto para poder correr e fugir dos predadores. Então, ele já tem que ter essas porções aí do esqueleto muito bem desenvolvidas para ele ter uma maior chance de sobrevivência no ambiente. A mineralização tardia dos ossos da falange, que foram observados já ali próximo ao final da gestação, assim como os núcleos de ossificação, ele está muito relacionado à baixa necessidade de forrageamento do filhote, sendo que normalmente esse filhote ele ainda costuma a ficar mais ou menos uns 2 semanas após ao parto, ele costuma ficar mais ou menos umas 2 semanas ali ainda tendo os cuidados da mãe. E que observa-se diferente da paca, né? A paca, ela possui um desenvolvimento mais evidente dessas porções por conta de ser animais que têm hábitos de escavar. Os hábitos desses animais. Quanto aos núcleos secundários, os núcleos da epífise distal do fêmur, núcleo da epífise proximal e distal da tíbia, percebemos ali que a cutia já tinha um desenvolvimento bem mais acelerado dessas porções com relação à paca. E no trabalho de Souza, eles perceberam que com 85 dias de gestação, a cutia já estava apresentando ali a formação, já o aparecimento dos últimos órgãos, como intestino e bexiga urinária, sendo que nessa fase a maioria dos órgãos já estava formada nessa espécie. Após esse período, no caso, já vai ocorrer a maturação e o aumento do volume desses órgãos. Bem, a gente percebeu também que animais que apresentavam TDL de 21,5, a maioria ali dos animais que tinham esse TDL já apresentavam a mineralização da maioria dos núcleos secundários. E a mineralização tardia desses núcleos, é importante a gente entender
que ela não acaba ali no momento intrauterino. Ela vai se desenvolver muito mais durante o pós-natal. E, como eu disse, eles não precisam ter praticamente todos esses núcleos de ossificação bem desenvolvidos, por conta de que são animais que ainda vão ter ali um pouco de cuidado, receber um certo cuidado nas 2 primeiras semanas após o parto. Então, eles, lógico, têm que ter alguns ossos bem desenvolvidos para ajudar na locomoção, para acompanhar, para que esse filhote acompanhe a mãe no habitat, mas também ele tem essa pequena oportunidade de ter esse desenvolvimento no pós-natal por conta dessas 2 semanas de cuidados que ele vai ter da mãe. Com isso, a gente concluiu que os fetos de cutia apresentaram um esqueleto bem desenvolvido ao nascimento, principalmente quando comparado a outras espécies, o que justifica a necessidade de independência locomotora desses neonatos, sendo que os resultados obtidos nesse estudo, eles vão contribuir muito para uma melhora da compreensão cronológica do crescimento do esqueleto geral dos fetos desses animais. E ter acesso, né, a esses resultados vai auxiliar muito no controle e no monitoramento gestacional dessa espécie, o que vai nos ajudar a compreender melhor sobre os hábitos e sobre a história de vida desses animais no ambiente. Bem, muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. E é isso, gente. Muito obrigada.